obrigada pelo convite, não é? O que se costuma dizer sempre, se bem que eu não sei se estou assim tão agradecida, porque, porque é um certo embaraço, não é? Hum, Porque significa dar um testemunho é falar na primeira pessoa. Falar na primeira pessoa é sempre um pouco complicado, por múltiplas razões, não me vou pôr agora aqui a, a dissertar. Hum, Falando com o Juan, aqui a semana passada, perguntava, mas que é isto do testemunho? E ele dizia percepções. Percepções. Hum, eu faço parte da geração que foi referida em primeiro lugar na intervenção do professor António Matos Ferreira. Eu era adulta quando foi o 25 de Abril. As minhas percepções, como as percepções de todos nós, são marcadas por múltiplos fatores. Em síntese, por aquilo que se é, mas aquilo que cada um de nós é determinado pelo sítio onde nasce, por aquilo que se aprendeu e pelo contexto ou pelos vários contextos por onde vamos passando. E isso vai mudando as nossas percepções. Hum, Antes do 25 de Abril, e eu era adulta quando nasci, hum, era uma sociedade fechada e a minha vida era uma vida que eu diria confortável de um ponto de vista material e de um ponto de vista social. Estava bem situada. Tinha, fui educada num colégio religioso durante 13 anos, Colégio Sagrado Coração de Maria, numa formatura bastante fechada e rígida. Hum, Cresci numa família conservadora, católica, bem rigorosa nos seus procedimentos, mas muito atípica naquilo que eram, pois, a realidade, eh, naquilo que é aqui referido também, o catolicismo dos meus pais. Eram bastante atípicos e isso ajudou, de certa forma, a moldar toda uma perspectiva de espaço de liberdade. Também, e gostava de referir isso no contexto que foi referido na intervenção anterior, eu sou também um produto dos anos 60, dos gloriosos anos 60. Anos de uma esperança imensa, de uma convicção imensa para aqueles que foram privilegiados por educação, pela cultura, pelo acesso a determinadas fontes de informação e de bens, de que nós tínhamos capacidade para mudar. E isto forma também este conceito de liberdade. Mas voltando só um bocadinho nada atrás, o facto de eu ter tido esta formação bem rígida, bem enquadrada no normativo, este normativo é, no entanto, informado por uma máxima que foi logo referida no início também da intervenção anterior. Todos são todos chamados à liberdade. E apesar de toda o normativo que enquadrou esta formação que eu tive e que determina muito das minhas percepções, ou determinou em determinada fase, hum, colocou sempre a liberdade como um fator essencial no sentido de fazer escolhas. Tu podes sempre escolher. Podes escolher desde que saibas porque é que estás a escolher. Podes escolher sabendo que há consequências daquilo que escolheres. E isto é muito importante na percepção que eu tenho e tive na formação de todo este percurso de crescer ou não em liberdade. Hum, a liberdade, que é o grande tema desta nossa reflexão, hum, será um atributo humano, é uma qualidade, sem sombras de dúvidas. Eu diria até mais que é inerente ao próprio facto de sermos humanos. Nós somos livres,
somos humanos. E, naturalmente, faz parte da matriz indeclinável do ser cristão. Ahm, no entanto, nesta percepção que eu tenho do caminho da aprendizagem da liberdade, eu aprendia porque primeiro tive o referencial da norma. E dizendo da norma, posso dizer que é o valor, a forma de estar, aquilo que se entende e aquilo que se compreende. E percebi que dificilmente, sem haver este referencial, eu não tinha capacidade de análise, de dizer sim, de dizer não ao que era proposto. E penso que esta é uma circunstância muito importante. O obter conhecimento, obter informação e fazer, praticar. Não é uma atitude meramente reflexiva, é uma prática. Se faz nos atos, se faz na relação, como também foi dito na intervenção anterior, de onde é um caminho sinuoso este da liberdade, não é? Hum, eu gostaria aqui um bocadinho de fazer uma certa, porque nós, quando pensamos em liberdade, pensamos sobretudo na liberdade de dúvida que nos trouxe essa liberdade. Mas pensando, ontem, quando pensava um bocadinho, e ando a pensar um bocadinho neste tema de hoje, hum, a sociedade em que eu vivia antes do 25 de Abril, eu não posso ter, era uma sociedade opressiva, sobretudo do ponto de vista político. Eram livres aqueles que não pensassem de forma diferente daquela que era consentida. Hum, os outros, todos sabemos as consequências que tiveram. Mas a verdade do desenvolvimento e do crescimento. Portugal era opressivo também nesse sentido, porque o conhecimento estava muito afastado de muitas pessoas. O acesso ao conhecimento torna as pessoas livres. Não só de um ponto de vista reflexivo, mas sobretudo de um ponto de vista de poder fazer escolhas. E isso, devo-lhes dizer que mérito da escola onde andei, que era muito rígida, mérito da atipicidade dos meus pais, aprendi que é através do conhecimento que nós nos libertamos, e é levando o conhecimento e aquilo que nós sabemos e aquilo que somos capazes, temos esse mandato de fazer para que os outros cresçam também. E isso aprendi com o colégio onde andei, porque sendo rígidas, chamaram-me a atenção para uma coisa que não se chamava a atenção na altura, para a pobreza, para a desigualdade, para a necessidade de intervir de forma muito ativa. Ahm, o 25 de Abril foi, de facto, este grito de liberdade. Eu diria de liberdade política, em primeiro lugar, se nos pudemos manifestar naquilo em que discordávamos, publicamente, mas foi também um grito de liberdade no sentido que, gradualmente e através da democratização de muitos serviços e sectores, os bens, o conhecimento, foram chegando progressivamente mais pessoas, que os tornou mais livres, tinham mais recursos, tinham maior capacidade para absorver. Ahm, quando o Juan Ambrósio disse fui deputada, quando fui convidada para ser deputada, ahm, devo-vos dizer que estava completamente arredada da questão política. Não por circunstâncias familiares, porque a minha família sempre esteve muito envolvida na coisa política, na causa pública, mas porque tinha outro tipo de preocupações e a minha vida era a universidade e era os meus filhos, que entretanto iam nascendo consecutivamente. Ahm, quando me foi feito este convite,
pensei, por que não? Vou ter uma oportunidade de participar, fazer parte ativa na construção coletiva de uma sociedade. Hum, Tem tanta coisa para mudar. Eu também sabia na altura, como sei hoje, que o convite que me foi feito não foi um convite inócuo, só tinha um nome conhecido, um nome de família. Eu não era conhecida na coisa pública, não é? Não tinha uma participação cívica conhecida. Era o meu nome que eles queriam e era o que o meu nome significava, o meu nome de família significava para a intervenção. Era o meu chapéu. Nós temos muitos chapéus e muitas vezes esses chapéus condicionam-nos a nós e condicionam a forma como os outros nos veem a nós. Mas tendo isto muito claro, eu aceitei o desafio e foi um belíssimo desafio que eu pude partilhar durante 16 anos. Hum, Foi sobretudo um desafio que me colocou pela primeira vez perante numerosas contradições no que é o exercício da liberdade. Eu aceitei livremente ser deputada, hum, com um regime especial de autonomia, porque era uma deputada independente, mas começou logo aquele meu chapéu a incomodar, a fazer muita perturbação e ouvi-me então confrontada com dimensões que não tinha tão consciente. Hum, Aquele grupo que achava que o meu chapéu católico não se enquadrava no Partido Socialista. E foi violenta essa percepção. O meu chapéu, família conservadora, que o grupo mais conservador entendia o que fazia eu no Partido Socialista. E no Partido Socialista, o meu chapéu de católica, convenhamos que não era a coisa mais interessante do mundo para, para terem sempre. Era praticamente interessante, mas não era sempre interessante. Isto significa a multiplicidade das liberdades, não é? A multiplicidade e como ela tem que ser aprendida e exercida. Ah, Exercer a liberdade, ou ser-se livre, hum, significa que se quer ser livre, em primeiro lugar. Em segundo lugar, que se trabalha permanentemente para se ser livre. É um desafio constante. A liberdade nunca está adquirida. Mas é também, com muita humildade, reconhecer que ela tem limites. Tem os nossos próprios limites, daquilo que nós somos e daquilo que percepcionamos, e que é fortemente condicionador da liberdade. Os atavismos, as cristalizações que fazemos, os mitos que construímos das nossas cabeças, como também foi referido na intervenção anterior, são fortemente condicionados. E para isso é preciso trabalhar sempre, é preciso obter mais informação, é preciso dialogar, é preciso ouvir o outro. Ser-se cristão é ser-se servidor do outro. Mas ser servidor do outro, ou ser o outro, significa ouvir o outro, mesmo se não estejamos de acordo com ele. Porque só assim podemos compreender, só assim podemos hum, interagir e só assim podemos tentar construir qualquer coisa. Eventualmente não é aquilo que nós queremos, mas é aquilo que é o melhor possível que conseguimos construir. E a liberdade também significa sair das zonas de conforto. Não, às vezes não apetece, às vezes não apetece este mandato de
ter sido chamada à liberdade. Não apetece, é desagradável, dá muito trabalho. Hum, Quando houve o primeiro debate sobre o aborto, como todos saberão, é um tema muito quente, muito intenso, muito divisor. Eu devo-vos dizer que era a última coisa que me apetecia, era intervir no debate sobre o aborto. Não porque não tenha ideias acerca do tema, não porque não tenha convicções relativamente ao tema, mas porque o tema não é um tema bonito, não é um tema fácil, é um tema que lida com muito sofrimento e lida também com as minhas próprias dúvidas. Mas tive que fazer o debate. E fazendo o debate, ou participando no debate, em nome da minha consciência, como dizia há pouco o professor António Matos Ferreira, tinha que ter em atenção o outro, os outros a quem me falava. Quando se é chamado a participar, e é-se permanentemente chamado a participar, e talvez esta seja a coisa mais difícil na vida, é que se é permanentemente chamado a participar. E nós podemos dizer que não. Estamos no exercício da nossa liberdade. Nós podemos dizer que não porque achamos que não somos capazes, mas na maior parte das vezes dá trabalho. E esta é outra das dimensões da liberdade. A liberdade dá trabalho. O exercício da liberdade dá trabalho. Não só porque aquilo que exige, do ponto de vista da aprendizagem, da reflexão, mas por aquilo que implica de prática. Não há liberdade sem prática. Liberdade não é uma coisa teórica. Ou ela é teórica enquanto definição de direitos humanos, mas ela é prática no sentido de que é um dever. Nós devemos exercer a liberdade. É a velha máxima, não há direitos sem liberdade, sem deveres, não é? Pois também aqui eu diria, não há liberdade se eu não a exerço. E esse é o meu dever, é exercer a liberdade. E vou-lhes dizer que não foi fácil, porque eu não agradei a ninguém, nem a gregos, nem a troianos. Não gostaram os católicos e não gostaram os não católicos. E pronto, e passei a ser considerada uma pessoa assim, borderline. Mas esse é o preço do exercício da liberdade, quando, calmamente, quando o fazemos na estrita convicção de que estamos a honrar aquilo em que acreditamos. Mas aquilo em que acreditamos tem que ser permanentemente testado, porque muda. Eu pensando hoje numa disciplina que dei durante muitos anos, quer na Católica, quer no ISCS, que foi Políticas Públicas de Família, eu hoje olhando para trás, penso eu se calhar não tinha organizado aquilo daquela maneira. Eu se calhar não tinha abordado aquele tipo de questões. Mas é hoje. Naquele momento era o que eu pensava. Nós mudamos. A liberdade não mudou, mas as nossas perspectivas mudaram e tornam-nos mais ricos. E por isso é que a informação e o conhecimento constante e permanente são fundamentais no exercício da liberdade, que eles nos vão ajudando a compreender melhor os outros. E só com os outros é que eu construo a, a liberdade. Mas isto leva a uma outra questão, que também é um bocadinho complexa, Maria diria Rosário, eu. 3 minutos, Diga-me. está bem? 3 minutos. Muito bem, muito bem. Eu vou acabar já. Tem a ver com termos como relativismo, tolerância, etc. É que o diálogo com o outro não é dizer que está tudo bem, ou ele pensa, eu não penso, está bem. A liberdade significa sempre que há referenciais, porque os referenciais são aqueles que norteiam a formação da nossa consciência e determinam aquilo que nós fazemos. Se isto não acontece, não estamos perante liberdade, estamos perante caos. Não há referenciais, nem há normativos, nem há consciência que se forme com perspectiva crítica.
E muito obrigada por me terem ouvido durante este Nós é tempo. que